Hoje vamos falar de um tema muito importante. E é sobre reconciliação. E a maneira que Jesus ensina sobre reconciliação. Então, quero começar aqui com um pequeno vídeo, só de 1 minuto. Vamos ver agora, e se tem tempo, vamos ver de novo lá no final. Vamos lá. Júlia, ai, você nem sabe, o Josh se atrasou pro meu live de novo. Eu não aguento mais. É toda semana isso. Ele só chega na hora do lanche. Ele não tem compromisso. Nossa, eu não sabia que era assim. É muito estranho, né? Sério, o Chris fofocando de mim pra outra pessoa? Fala na minha cara que eu aguento. Ó, eu falo mesmo, você não tem compromisso algum. Você só chega pra comer. Sabe o quê? Eu não quero um líder de live group que fala mal de mim pra outras pessoas. Vou sair desse live group e pronto. Josh, você sabe que você é muito top, né? Eu percebi que você trouxe muitos convidados semana passada. Como você consegue fazer isso? Eu aviso pra eles que vai ter jogos e comida no final, né? Funciona, né? Tem dado certo. Mas, ó, eu quero pedir uma coisa, assim. Será que você poderia chegar um pouquinho mais cedo? Tipo umas 19 horas, assim, na hora que começa? A verdade, Cristina, me perdoe por atrasar. Eu vou ter mais cuidado pra chegar na hora certa. Ai, que humilde. Eu quero ter um coração igual o seu. Por bem. Obrigado. Gente, relacionamentos é tudo. Primeiro, nosso relacionamento com Deus e depois nossos relacionamentos com outras pessoas. E se vamos crescer, cuidar de pessoas, temos que entender o que Jesus ensina sobre isso. 30 anos atrás, eu estava lá, eu falei 30 anos, não podia falar isso para vocês saberem minha idade. Há um tempinho atrás, eu era jovem, ainda sou novinho, né? Tempinho atrás eu era muito jovem e eu lembro, meu pai era o pastor da nossa igreja, eu era líder de louvor, líder de jovens, líder de um monte de coisas, né? Porque era nossa família que pastoreava uma igreja pequena, 100, 150 pessoas, então meu pai era o pastor e eu fazia tudo aí. E eu lembro que implantamos outra igreja e enviamos líderes para implantar outra igreja. E essa igreja aí começou a crescer e de repente teve o líder da outra igreja ficou muito bala com meu pai. Começou a falar do meu pai. E meu pai chamou uma reunião. E eles estavam muito bala contra meu pai. E o líder da outra igreja, nossa igreja filha que estavam implantando, ele era muito organizado. Então ele trouxe uma lista de todas as coisas que ele não gostava que fez meu pai. Então fomos lá e era tenso a coisa, né? Eu fui com meu pai só para olhar. E todos os líderes da outra igreja sentamos lá e tínhamos um mediador, um cara, pastor que trouxemos de outra cidade só para ajudar a estar aí e ser um mediador. E eles sentaram e começaram a ler ponto por ponto, né? E muita coisa não era, nosso ver não era muito grave, só que chegaram a um ponto e falaram para meu pai: você falou isso. E realmente meu pai tinha falado algumas coisas que deixavam as pessoas feridas. E meu pai não tinha entendido, mas quando eles falaram esse ponto, aí ele percebeu que essa era a raiz. Quando ele falou aquelas coisas, umas pessoas ficaram muito chateadas, e aí começou toda a coisa. Meu pai sentou, escutou, ele falou: uau, é verdade, eu falei isso. Imagino que isso doeu muito quando eu falei isso. Ele falou:
uau, me perdoem muito, 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 muito. Realmente eu falhei. Agora, o interessante é que o clima era tão tenso, todo mundo na carne, né? Eu sei que aqui ninguém nunca esteve na carne, nunca na sua vida. Mas quando meu pai falou isso, realmente, me perdoe, eu sei que isso feriu vocês. Instantaneamente mudou o clima. Você sabe quando você está em um culto e está tudo aí tranquilo e de repente, durante o louvor, desce uma presença de Deus, e todo mundo, você sabe. Isso que aconteceu nesse momento, quando meu pai, aí com todo esse pessoal que estava, falou, me perdoe. Realmente o que eu fiz, eu acho que realmente feriu vocês, me perdoe, não foi minha intenção. Desceu uma presença de Deus, eu comecei a chorar, meu pai começou a chorar. Todos eles, era um monte, todos começamos a chorar, chorar, chorar. E Deus restaurou todos os relacionamentos. E continuou sua igreja filha, continuamos aí trabalhando com eles por muitos anos. Foi bênção, foi algo. E eu aprendi, eu tinha talvez 18, 19 anos, eu aprendi uma lição muito, muito importante sobre o que acontece durante o conflito e quando agimos segundo Jesus ensina e não segundo nossa carne. Então, hoje vamos falar sobre Mateus. E esse videozinho que eu coloquei, de só 1 minuto, mostra algo muito pequeno que gera uma quebra nos relacionamentos. Então, mas existe uma maneira de confrontar, resolver sem quebrar relacionamentos. E vamos lá, relacionamentos, capítulo 18. E você como líder, o que quer crescer como líder é muito, muito importante. Muito importante. E não tenho tempo, tem muito detalhe. Este ensino eu dei ontem, numa conferência em Argentina, e eu só dei talvez 30%, 40%, eu tinha mais de 1 hora e eu hoje só tenho 28 minutos. Então tem muito detalhe, mas vamos lá, eu só vou dar as coisas principais. Vamos falar hoje sobre Mateus 18, o ensino de Jesus sobre reconciliação. São passos muito, muito simples, mas que muitas pessoas não sabem fazer e fica muito difícil. Então, realmente muito importante que nós, como igreja, na sua rede, seu life group, é muito importante desenvolver a cultura de obedecer o que Jesus fala sobre confrontação, sobre conflito, e realmente estou pegando carona em que o pastor Eiby, a mensagem dele há 3 semanas, quando ele falou sobre princípios de comunicação. Tudo que estou falando tem diretamente que ver com tudo que o pastor Eiby fala. Por quê? É muito fácil falar de ser humilde, mas quando seu sangue está fervendo, é outra coisa. É outra coisa. Tá? Você se sente que alguém fofocou contra vocês, é outra coisa. Quando você sente que alguém traiu você, é outra coisa. Então, vamos lá, Mateus 18, 15 a 16. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então temos 4 passos muito simples de reconciliação aqui. Vamos entrar rapidamente, eu tenho pouco tempo e muita informação. Então, vamos colocar o cinto de segurança e vamos lá. Ok? Primeiro, temos que entender. Confrontação na igreja é para trazer restauração aos relacionamentos, não para trazer punição.
Muito importante, porque no mundo confronto é para trazer punição, para demonstrar quem é melhor, quem é certo. Mas na igreja, confronto é para trazer restauração aos relacionamentos, não para trazer punição. Essa é a primeira coisa que temos que entender e ter aqui na nossa mente. Outra coisa, o propósito da confrontação é para que as duas pessoas se entenderem. E não necessariamente decidir quem está certo e quem está errado. Porque muitas vezes achamos, eu vou mostrar que eu estou certo e essa pessoa está errada. Gente, é comprovado que mais de 50% dos conflitos foram mal entendidos. Ninguém tinha uma intenção errada, ninguém queria ferir a ninguém. Eu lembro quando eu era pastor de jovens, o ano passado, estou brincando, quando eu era jovem, pastor de jovens, eu estava pregando aí, e foi no Chile, e eu mencionei, durante a pregação, um vegetal, que não sei o nome em português, mas é um vegetal que é muito fininho, muito magrinho, e eu estava pregando, mencionei esse vegetal, e de repente uma menina, que estava aqui, começou a chorar. Eu não sabia se Deus estava tocando ela, não sabia o que estava acontecendo. Terminou a reunião, ela foi para fora chorando, chegou outra pessoa e me falaram, quando você mencionou esse vegetal, que é bem fininho, ela achava que você estava falando dela. Por quê? Porque ela era uma menina magrinha. E ela se sentia ruim, tinha uma baixa autoestima por ser muito magrinha. Então eu só falei isso com nenhuma intenção, nem pensei nela, mas ela pegou e começou a chorar amargamente. Então eu saí, me perdoe, não, eu não estava falando de você, nem estava pensando de você. Então, mas ela foi muito ferida, não porque eu tinha nenhuma intenção, não porque eu queria, não, ela pegou, tomou de um jeito errado. Mas isso que quero dizer, muita coisa acontece, ninguém quer magoar ninguém tem, mas pegamos e começamos e quando não fazemos do jeito certo, biblicamente a coisa começa a crescer e vai piorando. Então, a propósito, confrontação é para que as duas pessoas se entenderem e não necessariamente decidir quem está certo e quem está errado. Obviamente, tem situação de pecado, tem situação de carnalidade que tem que ser corrigido. Obviamente, isso também existe. Então, vamos, primeiro passo, muito importante. Gente, só com esse primeiro passo se resolve 90% dos problemas. Então, vamos passar, como tenho pouco tempo, a maioria do tempo nesse primeiro passo, que onde, fazendo isso, 90% dos problemas são resolvidos. Se o seu irmão pecar contra você, que devo fazer quando me sinto ofendido, injustiçado ou ferido por outra pessoa? Quem já se sentiu ofendido, injustiçado e ferido? Eu sei que ninguém aqui nunca na sua vida. Que é isso? Mas, gente, estamos aqui no planeta Terra. E isso acontece. Quando cheguemos no céu, toda a comunicação vai ser perfeita, vai ser maravilhosa. Então, é uma experiência da vida. E eu vou dizer algo. Se você aprende a lidar com esta situação, você tem que ter na sua cabeça, é parte da vida. As pessoas que aprendem a lidar com situação, esse tipo de situação que aprendem a lidar da maneira de Jesus, são as pessoas que crescem. Lembre do povo de Israel. A vontade de Deus era para eles ficarem 40 anos no deserto? Não. Mas eles continuaram dando volta, porque não aprenderam a ter o caráter de Deus. Então, enquanto não aprendemos a ter o caráter de Deus, damos voltas, até poder entrar na terra prometida. Então vamos lá.
Ok. E aqui começa, gente. Aqui começa. Vá e a sós. Diga a sós. Com ele, mostre-lhe o erro. Diga a sós. Então, aqui começa. Jesus fala, se alguém faz algo que te machuca, você vai e começa a falar a todas as pessoas do Life Group. Isso falou Jesus? Não, ele falou, a primeira pessoa que tem que escutar que você ficou ofendido é a pessoa que te ofendeu. Por exemplo, acho que um mês atrás, eu era assistente de culto. Não sei se vocês estiveram, mas eu comecei a mostrar, um mês e meio atrás, eu comecei a mostrar fotos do evangelismo de crianças. Comecei a mostrar as fotos e dizer, se você quer ser voluntário uma vez por mês. Então eu fiz todos os cultos. E pastor Ebe estava pregando. Só que no culto das 19 horas, gente, eu voei, comecei a mostrar as fotos e falar do evangelismo. E Deus é tão bom e queira que tenha um chamado para uma vez por mês participar do evangelismo. E, gente, em vez de tomar 5 minutos, tomei 15 minutos, gente. E vocês sabem que aqui temos tudo bem cronometrado. Mas eu voei pelos ares, até o terceiro céu, e tomei 15 minutos em vez de 5 minutos. Então, agora, terminando o culto, recebi uma ligação do pastor Ebi. Meu filho, te amo muito. O que aconteceu? Eu estava aqui atrás, tomando café, mas você demorou 15 minutos, em vez de 5 minutos. E ele falou essas palavras. Me faleceu o coração. O que aconteceu? Porque só para ser 5 minutos e não 15. Eu falei, é verdade, pastor, eu nem percebi. Eu vou, me perdoe, não vai acontecer. Então, segunda-feira, mostrei as fotos, falei tudo em 5 minutos, aleluia. Agora, pastor Ebi me ligou imediatamente e me falou. Ele não ficou ligando para pastor Paulo. Olha o que Arão está fazendo de novo. Esse cara. Então, gente, começando com aqui, qual é a nossa tendência? Alguém me fere? Eu não falo com a pessoa. Começo a falar com todos os outros. E começamos, e os outros que amam essa pessoa, você começa a fofocar e ele já começa a ver com os olhos errados. E aí começa um atrito. Por isso Jesus falou, a pessoa que te ofende tem que ser a primeira em saber. E, em nosso contexto, a maioria das vezes é só um mal-entendido. E esse é o problema. Você semeia um monte de coisas se não falar direto com essa pessoa e não teve má intenção, não teve nenhum problema. Então, muito importante, tem que ir a sós com ele. A pessoa que feriu você deve ser a primeira em ouvir do assunto. Se você falar com outra pessoa o assunto, o perigo é começar um ciclo de amargura, difamação, calúnia e fofoca. E a Bíblia fala muito forte contra os pecados da língua. Agora, então, primeiro essa pessoa tem que ser a primeira a não ouvir. Nenhuma outra pessoa, você não vai fofocando, dizendo que terrível é a pessoa. Não. Agora, segunda coisa, quando você vai falar a sós com essa pessoa, deixe eu falar disso. Você precisa ser transparente, ok? Mas vou dar uma definição de transparente aqui. Por quê? Porque eu já vi pessoas gritando a outras, e terminam de gritar e a massacrar a pessoa e diz, estou sendo transparente. Meu Deus do céu. Não, você está sendo carnal, não está sendo transparente. Então, o que é ser transparente? Ser transparente, biblicamente, é
falar a verdade em amor, que é o que diz em Efésios 4:16. Diz, pelo contrário, falando a verdade, transparência, com espírito de amor. Efésios 4:16. Pelo contrário, falando a verdade, com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Nosso crescimento com o corpo, porque eu não sou o único membro do corpo de Cristo. Eu, você, todos somos membros. E aqui diz biblicamente que a maneira que o corpo cresce é falando a verdade. Tem que falar a verdade, mas tem que ser em amor. Amor. Existe uma diferença entre esta situação. Cara, você é terrível. Você é um idiota. Olha o que você fez para mim. É uma coisa. Está falando a verdade segundo ele, mas não é amor. É diferente vir e dizer, cara, eu sei que você ama Deus, você me ama, mas eu me senti um pouquinho constrangido e realmente ferido quando você falou essa coisa em frente das outras pessoas. Quero escutar seu coração, quero entender. Tá? Então, existe uma diferença muito, muito grande em como falamos. Então, falar a verdade em amor é a maneira que crescemos como corpo. Precisamos ser muito transparentes, mas a transparência deve ser acompanhada de muito amor e humildade. Então, o que mostrei aqui, talvez você foi muito rápido, mas aqui sempre ensinamos. Quem já escutou do sanduíche? Sanduíche, elogio, confronto, elogio. Porque lembrem, quando estamos confrontando, não estamos massacrando a pessoa. Se você massacra a pessoa, você nunca resolveu o problema. Não, edificamos a pessoa, elogio, depois falamos do problema, mas existe um problema, vamos resolver. Depois outro elogio. Por quê? Porque nunca queremos desvalorizar a pessoa. Queremos resolver quê? O conflito. Mas qual a tendência da carne? Massacrar a pessoa e nunca é resolvido o conflito. Ok, vamos lá. Então, só rapidamente, o que significa confrontar de maneira carnal? Ai. Ninguém aqui nunca fez isso, né? Nunca confrontou de maneira carnal, né? Quando confrontamos de maneira carnal e não com amor e humildade, entramos em acusação e desprezo. Acusação e desprezo. E começamos a atacar e desvalorizar a pessoa, em vez de lidar com o problema. Então, tiramos nosso foco de resolver o problema e colocamos nosso foco em massacrar a pessoa. Gente, quando isso acontece, o problema nunca é resolvido e tem quebra de relacionamento no corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não dá para crescer como tem que crescer. Então, vamos olhar de novo o vídeo aqui no final, mas pode começar com rotulação. Rotulação significa que você rotula a pessoa como uma pessoa ruim. Você é uma pessoa e começa a dar a lista de que seu caráter é. Você é uma pessoa desonesta. Começa a caracterizar a pessoa, a personalidade e o caráter. Você é desonesta, você é isso, e aí dá para ir. Também temos outras ferramentas nocivas que o mundo usa: rotular, zombar,
ironizar, menosprezar, desacreditar, você nunca vai ter sucesso, você é um burro, etc. Desautorizar, duvidar da capacidade da pessoa, etc, etc. São ferramentas que o mundo usa que nunca deveriam ser usados na igreja. Amém? Então, duas coisas. Quando você confronta, é a sós. E número 2, você tem que ser transparente. E transparência significa falando a verdade em amor. Ok? Isso do lado da pessoa que confronta. Agora a Bíblia, Jesus também fala da pessoa que recebe o confronto. Olha que diz: se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Dos dois lados tem que ter a resposta certa, tem seu lugar certo, as coisas certas que tem que fazer. A pessoa que confronta tem que ser a sós e tem que ser com verdade e amor. Mas a pessoa que recebe, diz: se ele o ouvir. Então, a pessoa que está recebendo, Jesus ensina que tem uma coisa que fazer e é ouvir. Ouvir. Por quê? Qual é nossa tendência? Nossa tendência. Então, a pessoa ofendida tem a tendência de falar com todos, menos a pessoa que tem que falar. Essa é a tendência carnal. A tendência da pessoa que recebe o confronto, a tendência é fazer o oposto que Jesus falou. Jesus falou, essa pessoa tem que ouvir, mas a tendência é não ouvir. Em vez de ouvir, contra-atacar. Eu me senti tão ruim. Sua culpa! Perdão, estou exagerando, mas não estou exagerando. A tendência é contra-atacar em vez de ouvir. Ok. 7 minutos. A meta da confrontação bíblica é que as pessoas possam se ouvir e restaurar relacionamento. A ideia bíblica de ouvir, digam ouvir. Essa ideia bíblica é empatia. Escutar, porque está ferido. A tendência da carne é, não, você está errado por estar ofendido. Não, mas Jesus disse, tem que ouvir. O que significa empatia? Empatia é entender a opinião e os sentimentos da outra pessoa. Você ficou ferido quando eu falei isso? Explique, quero ouvir, por quê? Entendi. Eu não me toquei, não sabia disso. Me perdoe, eu nunca mais vou fazer isso. Tá? Então, empatia é entender a opinião e sentimentos. Não significa que você tem que concordar, mas você tem que entender o que estava pensando, o que estava sentindo e não desvalorizar o que a pessoa está sentindo. Porque é real. Por exemplo, essa menina que eu mencionei, alpargata, que esse vegetal finino, eu poderia desvalorizar ela. Meu Deus, que menina. Ela ficou eu posso me chatear e desvalorizar os sentimentos dela, e que normalmente é o que fazemos. Desvalorizamos os sentimentos da outra pessoa. E dizemos, está errado por ter esses sentimentos. Temos que valorizar os sentimentos e entender os sentimentos. Quando a outra pessoa sente que entendemos os sentimentos dela, começa a fluir a graça, a bênção de Deus e dá para ter reconciliação. Mas se desvalorizamos a opinião, não temos que ter a mesma opinião, mas temos que valorizar.
Opinião e sentimentos. Lembre, temos nossa mente e temos nosso coração. Ai. Vamos terminando aqui. Tenho sobre empatia, mas não dá muito tempo. Então, vou terminar com saiba como pedir perdão. Gente, pastor Eibe enfatiza muito pedir perdão. Então, já vi pessoas pedindo perdão, porque nossa cultura se humilha, peça perdão. Mas você sabe aquela pessoa que pede perdão, mas não faz de coração? Me perdoe. Você sabe esse tipo de pessoa? Pastor Eibe está aí ajudando e como está pastor Eibe? Me perdoa. Mas você sabe que por dentro ele está... Então, só vou falar rapidinho, já vamos ir terminando. Mas uma maneira muito comum de pedir perdão errado é pedir perdão, mas jogar culpa para outra pessoa. Ok, me perdoe por fazer isso, mas foi sua culpa. Mas eu fiz porque você fez isso. Isso não é pedir perdão, é errado, isso não restaura relacionamentos. Outra maneira errada de pedir perdão é pedir perdão ao geral sem tomar responsabilidade pelo problema. Se eu fiz algo errado, me perdoe. Pastor Eibe está aqui, tenho que pedir perdão, mas não é minha culpa. Então, mas sim, fiz algo errado, me perdoe. Gente, isso não é pedir perdão. Rapidamente, os 3 passos para pedir perdão. Número 1, responsabilidade. Eu sei que magoei seus sentimentos. Você explica, eu não queria, não foi minha intenção, mas eu entendo que doeu. Número 2, arrependimento. Sinto-me terrível por ter te machucado. Mesmo que não foi minha intenção, mas mesmo assim eu me sinto muito terrível que você está sofrendo. Eu fiz. Eu sinto o que você está sentindo. E número 3, remédio. Não vou fazer de novo. Então, são as 3 componentes para um pedido de perdão genuíno de coração que Deus usa para restaurar relacionamentos. E acho que vamos colocar isto de novo, um vídeo. Vamos ver mais uma vez e terminar. Júlia, ai, você nem sabe, o Josh se atrasou pro meu live de novo. Eu não aguento mais. É toda semana isso. Ele só chega na hora do lanche. Ele não tem compromisso. Nossa, eu não sabia que era assim. É muito estranho, né? Sério, o Chris fofocando de mim pra outra pessoa? Fala na minha cara que eu aguento. Ó, eu falo mesmo, você não tem compromisso algum. Você só chega pra comer. Sabe o quê? Eu não quero um líder de life group que fala mal de mim pra outras pessoas. Eu sair desse life group e pronto. Josh, você sabe que você é muito top, né? Eu percebi que você trouxe muitos convidados semana passada. Como você consegue fazer isso? Ah, eu aviso pra eles que vai ter jogos e comida no final, né? Funciona, né? Tem dado certo. Mas, ó, eu quero pedir uma coisa, assim. Será que você poderia chegar um pouquinho mais cedo? Tipo umas 19 horas, assim, na hora que começa? A verdade, Cristina, me perdoe por atrasar. Eu vou ter mais cuidado pra chegar na hora certa. Ai, que humilde. Eu quero ter um coração igual ao seu. Ah, parabéns. Ah, obrigado. Amém. E esse é só o primeiro passo. São 4 passos, mas no futuro vamos ver os outros. Deus abençoe. Amém.